Shalom Aleichem, eu sou Rabino Levi Rabinovich, seja muito bem-vindo ao canal. Juntos vamos aprender bastante sobre judaísmo, filosofia hassídica, música judaica e muito mais que você encontra nas playlists do canal. Seja também um apoiador do canal através do Pix, que está na descrição do vídeo, que inclusive é meu e-mail se quiser mandar sugestões ou dúvidas. Vamos à aula, se inscreva já, aproveite para compartilhar, curtir e vamos espalhar uma Torá por aí. Nós estamos na última parte do capítulo 27. Nós falamos até agora que uma pessoa, quando ele tem pensamentos pecaminosos, ele tem que saber que isso é um momento que ele pode cumprir com a mitzvah de não desviar atrás do pensamento do coração, dos olhos. Falamos que um tzadik não tem como fazer isso. E que Deus tem prazer no serviço de um tzadik, é um prazer doce, enquanto que o prazer que Deus tem do Benoni, de alguém que batalha, é um prazer agridoce, é muito mais refinado. Então, por isso, uma pessoa não deve se sentir desestimulada quando ele tem maus pensamentos. Ele tem que agradecer a Hashem, que são oportunidades de batalha. Isso falamos quando são pensamentos pecaminosos. Agora o Tânia vai além. E o Tânia vai nos explicar como não é somente com pensamentos pecaminosos, mas temos outras batalhas que graças a elas nós podemos nos conectar mais com Hashem e trazer mais luz para o mundo. Velo od. Tá comigo, Reb Shaul? Tem? Velo od. E não somente isso, mas mesmo com coisas permitidas. Moishale. Se vem um pensamento proibido, é óbvio que tem que desviar. E se vem um pensamento permitido, também. Vamos ver o que quer dizer esse pensamento permitido, claro. Mas mesmo com tentações permitidas, kasher, a pessoa também deve não ceder imediatamente, pelo menos, depende de cada situação. Kol ma she'adam zoveh yitzro. Tudo o que a pessoa sacrifica, o seu mau instinto, mesmo por um momento, é uma vitória. Então me aparece uma vontade de comer, é o primeiro exemplo que ele vai trazer. Me aparece uma vontade muito grande de comer uma coisa kasher, e eu me abstenho um pouco, mesmo que é permitido, mas eu me abstenho, isso já me traz uma elevação muito significante. Vejam que o Tânia ele usou a palavra zoveach, que a pessoa sacrifica o seu mau instinto. Zoveach é uma palavra usada em relação a shchita, o abate. O que acontece quando alguém faz o shochet, ele faz o abate de um animal. Ele faz o corte, que sai o sangue. O sangue, a gente falou esse Shabbat, representa a vitalidade, representa a pessoa se colocar, o calor dentro daquilo. Então, o Tânia ele usa justamente essa palavra, zoveach, para falar que você tem uma tentação. Eu quero agora muito tomar esse copo d'água. Mas eu me refreio um pouquinho, eu tiro esse sangue, quer dizer, eu tiro esse calor, essa paixão da minha tentação. Mesmo que eu vá comer aquilo depois, eu vou tomar esse copo d'água depois. Não na hora. Mas eu me refreio um pouquinho, já tirou aquela tentação do Yetzer Hara. Lembrando, temos as 3 klipot, os 3 níveis de impureza, mas temos klipat noga, é aquela que a gente pode usar para o bem ou para o mal. Se eu quero muito aquilo, o que seria klipat noga? Um sorvete kasher. Se eu quero muito aquilo, é minha tentação, então está errado. A gente falou que também é proibido de certa forma. É alma animal? É alma animal, exatamente. A alma animal querendo aquilo. A alma animal não quer somente pecar, mas ela tem, dentre os planos dela, te deixar uma pessoa mais grosseira, grotesca. Então, se você se rende a qualquer tentação, mesmo kasher o tempo todo, você não consegue se elevar. O Alter Rebbe, o autor do Tânia, ele falou uma vez o seguinte, tá no Yom Yom, Asur, Asur. O que é proibido, é proibido. Essa semana. Ve'amutar, meiutar. E o que é permitido, é extra. Não é tão... nem tudo que você pode, você deve.
Quer dizer o quê? Que a pessoa pode ser extremamente grotesca sem nunca pecar nada de acordo com a Torá. Eu como tudo kasher, mas eu passo o dia inteiro comendo churrasco. Desculpa, eu sei que temos um argentino aqui, não quis ofender. Eu passo a semana inteira comendo churrasco. Eu sou uma pessoa refinada? É kasher. Não. Isso quer dizer alguém refinado? Com certeza que não. Uma pessoa que tem controle na sua tentação de comida. Olha, se kasher fosse tão espiritualizado, comer tanto kasher, não teria tanto rabino gordo. Certo? Quer dizer o quê? Que a pessoa tem que saber, mesmo em coisas permitidas, ele também tem que se refrear. Se a pessoa quer comer alguma coisa, tem fome. A fome é uma coisa. É outra coisa. Vamos chegar lá. Acho que ele já estudou antes. Não. Vamos chegar lá. Tá com fome. Vai refrear. Vamos lá, vamos chegar lá. Então, o que acontece se a pessoa tem uma tentação e ele fala, peraí, dá um segundinho, ele já está fazendo aquela itkafia, aquela abstinência que a gente falou, que isso ilumina o nome de Deus, a santidade de Deus em todos os mundos. Uma coisa pequena que você faça aqui embaixo. E quando ele fala esse peraí, não é que é um peraí, por exemplo, eu chego aqui, não na mesa de Shabbat, que a gente já falou que comer bem Shabbat, com prazer, é mitzvah do Shabbat. Mas eu chego, alguém está comendo lá, eu falo, toma esse chocolate, kasher. Ele fala, não, peraí, e continua comendo, não tem valor nenhum. Ele está empurrando o chocolate porque ele ainda está no bife, né? Então, ele está mergulhado. Agora, quando a pessoa fala, não, peraí, segura um pouquinho, e ele tem a kavaná, ele tem a intenção naquele momento exatamente de subjugar o Yetzer Hara, o mau instinto que está no lado esquerdo do coração, aí ele está alcançando o objetivo dele. Então ele fala, espera. Lembra aquela história do Napoleão que eu contei? Que ele ia fumar no meio da noite, ele levantou, foi fumar, e aí ele percebeu que o cachimbo controlava ele voltou a dormir sem fumar, né? Contei uma vez. Se a pessoa ela sabe que o coração dele quer algo que não veio do intelecto, é o coração que deseja, ele tem que refrear aquilo, mesmo que ele vá comer depois. Mas ele se segurou, isso já tem algo muito especial, ele já vai se auto-refinando. A gente vai ver um pouquinho mais para frente como. Por exemplo, fala. Não, na verdade é o autocontrole, né? Sim. Você se controla, tipo assim, a comida não manda em mim, eu mando na comida. Exato, exatamente. É exatamente isso. Não entendi, a comida não. Não é a comida que manda em mim, eu que mando na comida. É a mesma coisa que a gente fala de carro, eu não sirvo o carro, é o carro que me serve. Você vê que ele está dando uns probleminhas com isso. Mas a ideia toda é exatamente o autocontrole, é o autorrefinamento. Uma pessoa que não é refinada é alguém que não tem controle nenhum. E aqui o Tânia ele traz o seguinte, por exemplo, quando ele quer comer e ele atrasa a refeição dele por 1 ou 2 horas, ou até, não, ele fala que quando ele quer comer, ele atrasa a sua refeição até depois de 1 hora ou até menos, enquanto isso ele está se ocupando com o Torá, a gente já falou, não adianta ele falar, não, eu vou atrasar meu almoço 1 hora porque estou jogando futebol. Não, eu vou atrasar porque eu estou estudando Torá, isso já traz um refinamento para ele. Comida é muito interessante, porque comida é o exemplo mais comum que nós trazemos de tentações permitidas, mas que a pessoa deve saber se abster. Qual é a pior comida de acordo com a Hassidut? Os primeiros Hassidim tinham uma comida que era a criminosa, mesmo kasher. Tinha muita vontade de comer. Marógene. O que é marógene? Conheço Rogenkes. Não, Rogenkes é... Uva passa. Uva passa, não. Marógene, pelo menos como eu li, marógene é sorvete. Sorvete. Por que sorvete? Porque eles falavam o seguinte, todas as comidas, você pode falar, dá um instante, dá 10 minutos, já como depois. O sorvete não dá, ele grita, me come, senão eu vou derreter. Então esse era o maior exemplo que os Hassidim falavam, o
Sorvete é aquela tentação que quer te agarrar, porque se você deixar passar, você não vai ter o que comer depois. Mas deixa ou não deixa passar? O sorvete? Hoje em dia é fácil, põe no freezer. Não. Sim. Aí pode... Naquela época eles falavam, o Hassid não tem como comer sorvete. Enfia na neve. De acordo com essa teoria. Não, tudo dá para deixar passar, não é? Falavam que Hassidut não combina com chocolate. Porque é tentaçõezinhas. Mas, vamos lá. Pode comer chocolate, o Rebbe comia chocolate. Mas então, o que acontece? Se ele se abstém da comida por 1 hora, enquanto isso ele estuda a Torá, isso faz dele uma pessoa melhor. Como consta na Gemara, no Tratado de Shabbat, que a 4ª hora do dia é a hora da comida de todas as pessoas comuns. Lá na Gemara ele traz, acho que a 3ª hora é a hora dos ladrões, que comem cedo para poder ir roubar. Tem a hora que as pessoas comuns comem, a 4ª hora, isso contando da hora do amanhecer, seria amanhã 6 horas da manhã, 10 horas da manhã, o horário comum das pessoas comerem a primeira refeição. A 6ª hora é a comida, a refeição dos Talmidei Chachamim, dos sábios. Tanto que se você vai ver que hora que todo mundo almoça, qual é o horário, Refaivish? Qual é o horário que as pessoas costumam almoçar? Meio-dia. Meio-dia e meia. Nas Yeshivot, eu almoço às 2 horas da tarde, ou 2h15. E tanto que para mim, depois que eu saí da Yeshiva, foi difícil voltar a comer meio-dia. Já estava habituado. Por que isso? Porque na Yeshiva você atrasa. Assim consta na Gemara, que você atrasa 2 horas o almoço, quer dizer, a comida do dia, para poder estudar a Torá. Mas espera aí. A gente está falando de estudiosos. Eles já estão sentados estudando. E eles vão atrasar o almoço, né, para poder estudar mais. Então, aqui o Tânia ele fala que os estudiosos, eles ficavam com fome por 2 horas a mais, por essa intenção de se ter o autocontrole, mesmo que depois da refeição eles vão voltar para os livros. Não é que eu atrasei o almoço para estudar mais. Eu não vou estudar mais se eu atrasar o almoço ou não. Por quê? Porque depois eu vou voltar a estudar. Então, por que eles faziam isso? Para ter um autocontrole. O Yetzer Hara, a alma animal, quer comer meio-dia. Peraí, quem falou que eu tenho que fazer o que ela quer? Eu vou atrasar 2 horas. Agora, o Moishe, na hora que eu falei da fome, ele já sinalizou. A pessoa pode e deve fazer isso unicamente quando isso não vai afetar a saúde dele. Ficar com um pouquinho de fome, atrasar 2 horas, não é o fim do mundo. Tomar um café da manhã, né? Você não consegue almoçar 2 horas da tarde? Quanta gente no meio do trabalho já não faz isso do mesmo jeito? Não consegue almoçar, está atendendo cliente, almoça mais tarde. O que é os Talmidei Chachamim, o que se faz nas Yeshivot, propositalmente é atrasar. Fica com um pouquinho de fome, sente que você não está comendo com a intenção de fazer isso, para fazer kafia, para ter esse autocontrole. Isso você está fazendo por Hashem, porque você sabe que é uma batalha que você está vencendo em nome de Hashem, e depois você vai comer. Ou seja, não é que nas coisas permitidas você vai retirar completamente da tua vida, mas você não vai mergulhar de cabeça nelas. Você não é obrigado, assim que aparece o bolo, comer o bolo. Espera aí, deixa eu ler um capítulo de Salmos antes. E aí eu vou comer. Apareceu a sopa quente. Bezerra Hashem, essa sexta-feira vamos ter uma boa, né? Se apareceu a sopa quente. Espera, eu vou fazer um capítulo antes de Salmos. Só não faz o 119 que senão a sopa vai esfriar. Então esse controle da comida se converte para o controle de uma vida geral. Sim, cara, a gente vai chegar lá. Exatamente. Agora, só tem uma carta do Rebbe que diz o seguinte, que na nossa geração a gente precisa tomar mais cuidado com a saúde. Antigamente as pessoas eram muito mais fortes, elas podiam jejuar 2, 3 dias, isso acontecia. Hoje em dia, um dia a pessoa já fica mais balançada, a nossa saúde já não é mais a mesma. Então, no caso que a pessoa é frágil, você vai falar, não, segura 2 horas o almoço e ela vai passar mal, ela não vai conseguir estudar a Torá
porque a glicemia está lá embaixo e ela está mal, então ela sim come. O que ela vai fazer é batalhar em outros aspectos que o Tânia vai trazer agora. Então a comida é o mais grobo, é o mais grosseiro, que é, na teoria é um pouco mais fácil da pessoa segurar do que próximos exemplos. Outro caso que o Tânia traz, então, Vechen im bolem piv miledaber. Quando a pessoa segura a boca para falar, ele quer falar alguma coisa do mundo e ele não fala. Óbvio, não estamos falando de Lashon Hara, maledicência, porque isso é um pecado. Estamos falando de coisas permitidas. Ele quer falar, isso também é uma coisa difícil. Você está escutando alguém comentar de política, que não é uma verá falar de política, eu acho uma tolice, mas não é uma verá. E aí a pessoa quer falar e ele se segura. Não vou falar. Ele está vencendo uma batalha, porque o coração dele está lá. Fala, não, dá a tua opinião. Não precisa. Não agora. Vou esperar um pouco, depois o assunto muda e já a opinião já não é mais relevante. Estamos falando de coisas permitidas, tá? Não coisas ultra necessárias. Peraí, eu estou negociando com o cliente, eu vou me segurar, vou me abster de falar. Você perdeu o cliente? Estamos falando apenas daquela vontade de falar algo a mais. E ele segura aí. Também, um terceiro exemplo, e também nos pensamentos da cabeça. Então aparece um pensamento que não é proibido, mas também não é produtivo, não vai te levar a nada. Eu começo a pensar, alguém me dá um exemplo, minha cabeça é muito pura para isso. A pessoa começa a pensar no roubo que teve em Genópolis ontem de manhã. Não vai levar a nada, não é proibido, depois a gente fala disso. Não é proibido, mas eu mudo, não, deixa eu pensar em Torá. Depois eu penso nisso. Quando alguém me perguntar, eu falo disso. Quando a Anitta perguntar depois da aula, a gente fala disso. Mas Eu fico brava. só o fato de eu conseguir me controlar, adiar exatamente aquele snooze, aquele do celular, né? Põe mais 5 minutos. Isso já é uma batalha vencida. Isso já te deixa uma pessoa melhor. Então, é o autocontrole. O Tânia segue. Afilo bimeat miser, mesmo um pouquinho de itkafia, um pouquinho de abstinência que a pessoa faça, ele consegue fazer brilhar a santidade de Deus em todos os mundos. Ele eleva a Hashem. O que quer dizer a kedushá, a santidade? Santidade, o que é algo sagrado, a gente já falou aqui, é algo apartado, separado. Ele consegue levar a Hashem e, de certa forma, separar do mundo, quer dizer, desapegar do que é físico só com esse pequeno gesto. Isso ele faz somente com coisas permitidas, porque com o que é proibido, você não tem como ser sagrado. Olha, eu não como porco. Tzadik. Isso é a obrigação da Torá? Isso não tem ser sagrado com uma coisa que é permitida. Proibida, desculpa, eu dirijo muito bem porque eu não atravesso o farol vermelho. Não, mas peraí, separa em todas as vezes que é necessário, separa para deixar alguém passar, isso é ser sagrado, é quando a pessoa faz algo do que é permitido para ele. Vejam bem, de novo. Vejam bem. Com algo pequeno, eu faço Deus brilhar. Um exemplo para isso, talvez até só o oposto, mas para a gente entender, eu tenho aqui uma árvore, eu vejo a sombra dela. Daqui a alguns minutos eu vejo que a sombra mexeu 10 centímetros. É pouquinho, não é? Mas para a sombra mexer 10 centímetros, quanto a terra, o sol, teve que se distanciar de onde estava 2 minutos atrás? Quilômetros, eu não vou falar centenas ou milhares, mas é uma quantidade absurda. A sombra mexeu um pouquinho aqui, mas o sol teve que mexer muito lá em cima. Então é a mesma coisa, você faz algo muito pequeno aqui, que você não vai nem lembrar, não é que você vai anotar no teu diário hoje à noite, querido diário,
eu recitei o Salmo 20 antes de comer, em vez de comer direto. Não é uma coisa que você vai deixar para a posteridade. Mas mesmo assim, para Hashem isso significa muito. E dessa santidade, dessa grande santidade que você causou lá em cima, o que acontece é que de cima agora vem para baixo também. Que Deus passa a ajudar a pessoa aqui embaixo também. Então eu fiz algo pequeno, eu iluminei muito lá em cima, isso se reverte para mim. E isso que os nossos sábios dizem no Tratado de Yomá, Adam mekadesh atzmo me'at lemata, mekatin oto arbe milemala. Uma pessoa se santifica um pouco aqui embaixo, santificam ele muito lá de cima. É algo que você se torna alguém mais sagrado. A gente vai ver como, mas a Shema te ajuda também. E lembrem-se, isso só quem pode fazer são pessoas comuns. Um tzadik não tem isso. Um tzadik, primeiro, que ele já é alguém mais sagrado, mas ele não tem pensamentos intrusivos. Ele não tem pensamentos não necessários, permitidos e não necessários. O tzadik, o tempo todo, ele está servindo a Hashem, ativamente. Ele só pensa em Torá, ele só pensa em como ajudar os outros. Ele não vai pensar em política, a não ser que seja para ajudar outra pessoa. Então, é um mérito que nós temos. É um mérito que nossa cabeça às vezes começa a vagar entre pensamentos distintos e tentações, porque cada uma dessas tentações é uma oportunidade de se elevar. Isso, então eu me abstenho de algo, eu já estou me afastando do que é mal, mas tem o lado positivo também. Fora que ele está cumprindo a mitzvah da Torá de Beit Kadishtem, de ser sagrado. A gente leu na Parashá da semana passada, Kedoshim, temos que ser sagrados. Deus nos ordena. De novo, como que eu me torno sagrado? Não com uma coisa proibida. Não me abstendo de fazer proibições ou maledicência. E sim com coisas que são permitidas. Isso é uma frase que é usada muito para casamento também, principalmente em relação marido e mulher, que existe o conceito da pessoa ser sagrada nesses momentos. O que quer dizer ser sagrada? Tá marido e mulher. Quando está no período permitido, de pureza, é permitido, mas ainda assim é costume acrescentar detalhes que privam a pessoa de ser animalesca. Então, tem a Halachá, fala de luz, por exemplo, se pode ou não pode luz. São detalhes que isso faz a pessoa ser mais sagrada. Eu estou com minha esposa, claro que é permitido 100%. Sim, mas existe você acrescentar um pouco de rigores, por exemplo, sem que afete o outro, claro, mas rigores pensando que você está fazendo algo mais sagrado. E o que quer dizer que a Torá ordena Beit Kadishtem, que vocês vão ser sagrados, que vocês vão se fazer sagrados? Ou seja, é verdade, se eu me abstive, hoje eu não fiz nenhuma tentação, não pensei em nada errado, eu me tornei um tzadik, um justo? Não. Por quê? Porque a Sitra Hará, o lado negativo, e Yetzer Hará, o mau instinto estão lá. Eu continuo com eles, eu não vou embora. Eu vou ter batalha amanhã também. Mas eu estou me parecendo como um tzadik, eu estou dominando o meu Yetzer Hará. Treinando. Treinando, me aprimorando. Então isso é uma mitzvah constante, de ser sagrado não é um diploma, me tornei sagrado, agora sou o sagrado. Não, é algo constante, o tempo todo eu sempre vou ter que trabalhar. Hoje eu consegui muito, anteontem talvez menos, amanhã eu vou conseguir muito mais. E no final vocês vão ser sagrados. Quer dizer que Hashem vai te ajudar a realmente se separar do que é negativo. Peraí, eu vou me tornar tzadik? Não. Mas o tipo de tentação que eu tenho já não vai mais ser a mesma. Antes, eu olhava para uma carne kasher, preparada, tinha uma vontade intensa de comer naquela hora. Agora, não faz falta. A gente vê isso com todo tipo de dieta e todo tipo de autocontrole que a pessoa tem que ter. No começo é muito difícil. Mas de repente, um dia ele vai olhar para trás e falar, aquilo me chamava atenção, aquilo é tão pouco. Na verdade, falar as brahot antes de comer e de beber, isso é um jeito de, quer dizer,
Não, gente, é um certo. Já impõe Sim. um autocontrole. Sim, exatamente. Um retardo, né, na vontade. Não, mas já impõe que você está no comando do negócio. Não é. Aí vou beber essa água, não, porque eu estou com sede. Não, eu estou com sede, espera aí. Aí você bebe. Não, mas Já te segura, é verdade. Já é um controle. Você já não está bebendo direto, mas com o tempo você vai precisar de muito mais. Não, sim, entendi. E por outro... é todo esse controle de retardar, por exemplo, alguma coisa que seja permitida, você retardar e tal, que deixa mais sagrado. Seria essa. Sem terminologia de Torá, te deixa alguém melhor. Você se torna alguém melhor. Você se torna uma pessoa que não é reativa a tudo que aparece pela frente. Mas continuando, então através, o Tânia fala uma frase agora para terminar, através que a pessoa se santifica aqui embaixo, santificam ele muito lá de cima. E quando santificam ele muito lá de cima, então aos poucos ele consegue ir retirando essas tentações do coração, aos poucos. É bem vagaroso, eu não posso achar que porque hoje eu consegui não pensar em nada errado, amanhã vai ser super fácil. Não, vai ser um pouquinho mais fácil. Ah, então peraí, é um fingimento? Eu tenho que fingir que eu sou sagrado? O que vocês acham? Não? Claro que não. Quem dá mais? Sim, não? Sim. Sim. Por quê? Tem que fingir. Quando o Alter Rebbe, quando o primeiro Rebbe começou a ensinar Hassidut, e ele foi parar na Lituânia, vieram reclamar com ele. Falaram, Rebbe, tem muitos dos teus discípulos, Hassidim, que eles parecem ser muito sagrados, e eles não são tanto assim. É só fachada. E o Rebbe falou, qual o problema? Tá certo isso, porque ele se baseou numa Mishnah de PA que diz o seguinte, que uma pessoa não pode fingir que ela é cega, ou que ela é manca, ou que ela precisa de tzedakah, porque uma pessoa que faz isso, ela não vai morrer até ser. Alguém que finge que é cego, será cego antes de morrer, durante a vida. Ele falou, a mesma coisa funciona pelo outro lado. Se ele finge que ele é um Hassid, ele vai morrer até ser um Hassid de verdade. O que acontece? Se a pessoa se habitua a praticar o autocontrole, mindfulness, né, que é uma meditação que se faz, se a pessoa, no primeiro dia vai ser muito difícil. Mindfulness, como você começa? Tem várias técnicas, mas uma delas é você olhar para um relógio, 60 segundos, e só olhar para o relógio. Só pensar no relógio. Quem consegue? Eu não consegui até hoje. É muito difícil. Mas tem um influencer, um cara que entende disso, ele fala, no primeiro dia 10 segundos eu consegui, no segundo 12, 15. É assim que você vai se conquistando. Mas saibam, uma pessoa que sabe se refrear, ela alcança o sucesso. Tem um teste que foi feito em 1972, chamado Teste do Marshmallow. Quem fez foi Walter Michel, acho que fala assim o nome dele, mas o teste é muito interessante. Eles pegaram crianças e colocaram cada uma sozinha numa sala, numa cadeira, mesa, e em cima tinha um marshmallow. Falaram para a criança o seguinte, você pode comer, é teu, mas se você conseguir não comer por 15 minutos, você vai ganhar mais um. Algumas crianças comeram antes do como chama, não é testador, antes do cara sair da sala, outras se seguraram 15 minutos. Legal, ganharam o segundo marshmallow, maravilha. Depois seguiram, né, a vida deles, começaram a pesquisar quem eram eles. Aqueles que se seguraram e receberam o segundo marshmallow, alcançaram conquistas acadêmicas muito grandes. Por quê? Eram crianças que demonstraram que tinham um autocontrole. É uma coisa boba. Ah, ele tinha interesse em receber mais um. Seria um incentivo. Tudo bem. Mas quantas pessoas falhariam? Marshmallow é para crianças, mas e para nós? Não, mas Quantos? eles esperaram porque tinha um incentivo. Tudo bem, mas todas elas tiveram. E as crianças que se seguraram e ganharam mais são as crianças que conseguiram persistir na faculdade
e se tornaram pessoas mais importantes, não como pessoas, mas na formação delas se tornaram mais importantes. Por quê? Porque para ter sucesso na vida, você tem que ter persistência. Agora, você só tem persistência se você tem autocontrole. Se você não tem, qualquer topada você cai. Você já tem aquela dívida que vai te pagar, espera um pouquinho mais, tá? Isso não é permitido. Tenha Tem paciência. que ser coisas permitidas. Então aí é que tá. O Tânia agora, claro que ele está falando da pessoa ser mais espiritualizada, e na relação dele com Hashem, mas para nós, como seres humanos e ciência e mundo, realmente uma pessoa que ele consegue falar, espera, eu vou comer isso, eu vou falar sobre isso, eu vou pensar aquilo, mas me dá 5 minutos, deixa eu focar em outra coisa mais importante, mais sagrada. Isso faz da pessoa uma pessoa melhor. Eu concordo. Leva tempo, mas é um projeto de longo prazo que mais benefício pode dar para uma Quando pessoa. você tem um problema, para de pensar no problema, pense em outra coisa que vem a solução Isso do problema. é legal Não que é a gente só já isso, falou né? sobre muita coisa bem diferente, bem distinta. A gente já falou sobre como é quando vem um pensamento pecaminoso no meio do trabalho. Ou quando vem... Isso no capítulo passado, né? Aqui a gente falou de pensamentos pecaminosos. No capítulo 26, nós falamos sobre... Cadê? Tem tanta coisa anotada aqui. Nós falamos sobre a tristeza que vem depois de um pecado, certo? Como que a pessoa deve... Se essa tristeza aparece na hora da reza, se aparece na hora do business. No capítulo que vem, ele vai abordar quando vem pensamentos pecaminosos na hora do serviço a Hashem. Aqui a gente falou que aparecem pensamentos pecaminosos no meio do trabalho. A pessoa deve pensar, por que isso está aparecendo? Isso não é tchuvá, porque a tchuvá só vem quando a pessoa senta e medita sobre aquilo, não é espontâneo. No capítulo que vem ele vai focar, meio que você está rezando e aparece algum proibido. Qual é a origem disso e como lidar com isso? Cada tentação, cada problema tem uma forma de lidar.